Você já atendeu um felino com sobrepeso ou obeso e passou pela dificuldade de emagrecimento desse paciente? Eu sou Beatriz Minozzi e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o porquê os gatos obesos não emagrecem, em parceria com a Mars. E para conversar com a gente sobre esses casos tão recorrentes na nossa rotina clínica, a gente vai conversar hoje com a doutora Manuela Fischer, que é médica veterinária com graduação, mestrado e doutorado pela URCS. Atualmente é coordenadora e professora do curso de pós-graduação em nutrição de cães e gatos do Qualitas, responsável técnica e consultora de empresas com atuação em nutrição animal e embaixadora da Mars Pet Care, e presta atendimento como veterinária nutricionista. Muito bem-vinda, doutora Manuela Fischer. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Já é de casa, né? Dispensa apresentações, mas agora para o nosso primeiro videocast, né? Obrigada, Bia, pela apresentação. Quero agradecer também ao VetSmart pelo convite, à Mars Pet Care. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro falar de nutrição, então... O prazer é nosso em estar aqui com a gente. Vamos agora nessa primeira versão, né? Com certeza. O pessoal vai gostar. Bom, doutora Manu, então vamos começar agora o nosso bate-papo, sem remediar muito. Os gatos realmente têm maior dificuldade para emagrecer em relação aos cães? Essa dificuldade, né, se for real, ela tá mais atrelada aí, uma nutrição diferenciada, um manejo, né, diferenciado, uma questão da espécie, o metabolismo? Conta aí pra gente. Então, o gato tem sim uma dificuldade grande, é difícil de emagrecer o gato. Eu tenho bastante experiência para falar, então hoje a nossa ideia é... Não vamos ficar focando naquela questão de as consequências da obesidade do gato, né? Não vamos falar dessas questões que já são meio óbvias, já estão batidas. A ideia dessa conversa hoje é que a gente fale da parte prática e dicas que podem sim ajudar no processo de emagrecimento do gato. E aí vamos lá, né? Por que é que o gato não emagrece ou por que é tão difícil de emagrecer o gato? Ele não tem uma diferença metabólica, algo intrínseco da espécie. Como a gente sabe que o gato tem várias particularidades, né? Ele é uma espécie que tem as suas características de carnívoro estrito, né? Falta de enzima, não converte isso naquilo, tem um monte de coisas que o gato não faz, que a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas a questão do emagrecimento, ele é muito além de uma particularidade, não é uma particularidade do gato. A questão do emagrecimento ela é complexa porque envolve o veterinário fazer a coisa certa, né? Primeiro ponto, e isso é uma condição fundamental e inicial, né? O veterinário tem que fazer a coisa certa e depois a gente depende do tutor fazer a coisa certa. Então, se nós pensarmos que o gato ele não tem nenhuma doença, ele não tem uma endocrinopatia, algo que leve ele à obesidade, a questão é, ele está obeso porque ele come muito, né? Não tem outra possibilidade. Então, é só uma questão de manejo e da gente acertar aí os pontos, veterinário fazendo a coisa certa e o tutor seguindo as orientações corretas do veterinário. E aí, hoje a gente vai falar o quê? Quais são as falhas dessa união, né? Como que nós, como veterinários, falhamos e quais são as falhas que o tutor faz também, né? São vários problemas aí que a gente tem para discutir. Mas certeza. Vamos tirar a culpa do gato, tá? Tadinho, a culpa dele, eu digo que a culpa não é nem dele por comer demais, é a culpa, né, do tutor, do veterinário que não tá orientando correto e ele tá comendo demais. Tá certíssimo, doutora. Já colocou aqui as cartas na mesa, então. Então, aproveitando que você já começou a falar dos nossos elos aí, né, das nossas pontas do processo, vou começar com os médicos veterinários. Nesse processo de dificuldade aí do emagrecimento do gato, como nós, médicos veterinários, estamos errando ou podemos estar errando? Então, a gente precisa, primeiramente, saber a diferença das rações e indicar a ração correta para perder peso. Então, a gente sabe que no mercado existem as rações para castrados, existem as rações light e para animais obesos. Quando a gente tem um animal obeso, a gente precisa usar as rações para obeso. A gente não vai ter um emagrecimento nem eficaz e nem saudável se nós utilizarmos qualquer outro tipo de alimentação. Então, essas rações para obesidade, elas têm uma concentração, vamos dizer assim, dos nutrientes para que o animal
mesmo que a gente faça uma restrição calórica, a gente ofereça menos quantidade de alimento e calorias, principalmente, o animal não tem a deficiência nutricional. E o processo de emagrecimento, ele é lento. Então, o que acontece? Eu preciso explicar isso para o cliente. Ele não pode sair da consulta sem saber o quanto tempo vai levar para o animal dele chegar no peso. Não digo nem o peso ideal, mas o peso que a gente vai definir como meta na primeira etapa. Porque às vezes o animal ele é tão gordo que ele precisa... ir parcelado, né? A gente faz por etapas. A gente faz uma etapa de 20%, quando ele chegar nessa etapa, a gente faz uma nova etapa de 20% e assim a gente vai. E eu acho que ajuda até na adesão do tutor, né? Mesmo a gente, quando vai ter um Ajuda. processo a longo prazo, quando a gente coloca metas ao longo do caminho, é mais fácil da gente cumprir e chegar no final do que se a gente já largar pro fim, né? É, porque é uma meta mais próxima, é uma meta palpável. Né? Se o animal tem 10 quilos e ele tem que pesar 5, puxa vida, é um caminho longo. Sim. Agora, se ele tem 10 e tem que pesar 8, olha só, já tá melhor, né? Aí quando ele chegar em 8, a gente vai dizer, olha, agora a gente vai perder mais 20%. Não chegou no fim. Então, aí ele vai ter que chegar em 6,4. E assim a gente vai devagar. E é bem devagar. Sim. Então, assim, é a alimentação correta que a gente tem que prescrever. Olhar rótulo de ração não é a melhor forma, tá? Porque rótulo de ração é uma quantidade genérica que a empresa ela tem que colocar um modo de uso do produto. Então, ela vai colocar uma quantidade genérica, mas não é algo personalizado. O veterinário tem que fazer o cálculo certo, né, adequado para a perda de peso. E, obviamente, como é um animal, e essas equações elas são estimativas, cada animal vai ter uma pequena variação de um para o outro. Então, isso é importante a gente falar para o cliente para que ele entenda a importância de retornar para o consultório. Porque se a gente precisa fazer algum ajuste porque o animal está lento demais no emagrecimento, eu preciso ver esse animal com uma certa frequência. Eu preciso pesá-lo na mesma balança com uma certa frequência. E aí eu faço com que o meu cliente ele esteja muito mais participativo. A adesão é maior. Então, é dieta correta, na quantidade correta prescrita. Né? O alimento que eu vou escolher é fundamental. Quanto mais alimento úmido eu puder incluir, melhor. Uma coisa que é interessante de contar, que talvez os veterinários e estudantes não saibam aqui, muitos não sabem, o gato, ele tem uma questão, aí talvez a gente entre naquela parte da particularidade do gato, mas aí seria a favor. Olha que interessante. O gato, ele não... os pesquisadores que trabalham com essa questão de diluição calórica e ingestão de calorias, eles dizem que o gato ele não é um animal contador de calorias. O que significa isso? Quando a gente dilui a caloria de uma dieta e oferece para um gato, diferente do que acontece com os ratos, por exemplo, se eu diluo a caloria da dieta para o rato, o que ele vai entender? Ele vai comer aquela dieta e ele vai comer além para compensar a diluição calórica da dieta baixa em caloria que ele está comendo. Já foram feitos testes, antigos inclusive, década de 70, final de 70, 80, com gatos, e se viu que o gato ele não faz essa compensação calórica. Ou seja, gente, então peraí, é fácil enganar o gato com uma dieta baixa em caloria, porque, teoricamente, mesmo que o cliente... Vou te dar um exemplo. Ele mesmo tá meio que vem do volume ali, né? Ele come por volume. Isso, existem algumas hipóteses em função do comportamento alimentar do gato, que é um carnívoro estrito. Então, como ele come pequenas presas, né, ao longo do dia, é mais ou menos pelo volume que ele regula a sua ingestão. Então, olha que interessante. Se eu tenho um cliente que percebe que o animalzinho tá gordo e a ração que ele dá para esse gato é uma ração de 4.000 quilocalorias por quilo, que é a maioria das rações hoje em dia super premium, tem em torno de 4.000 calorias por quilo. Vamos usar números fáceis. Vamos supor que esse gato, ele come 100 gramas de ração. Logo, ele está ingerindo 400 calorias, certo? Tá. Aí o tutor olhou na clínica veterinária, olha, ração para obesidade para gato, acho que eu vou comprar pro meu gato, tô achando ele gordinho. Só o fato dela substituir a ração que ela tá dando de 4.000 calorias por uma ração de 3.000 calorias, esse gato vai seguir comendo um padrão de 100 gramas e ele vai passar a ingerir 300 calorias e não mais 400. Só uma mudança pequena já fez uma diferença enorme. O próprio tutor fez, ele comprou a ração, pro gato vai funcionar
ele vai ingerir 25%. Nós não estamos falando de 10% a menos, nós estamos falando de 25% a menos de calorias que esse gato vai ingerir. Então, essa ração obesidade, ela já deve funcionar para esse gato sem nenhum tipo de prescrição veterinária. Só que o que vai acontecer? Ele vai emagrecer, mas ele vai parar. Ele vai estagnar. Se esse tutor quiser fazer com que o gato emagreça mais, ou ele vai diminuir o volume da ração, ou ele vai procurar um veterinário. Que é o melhor caminho. É sempre o melhor caminho. Mas o que eu quero te dizer com isso? A gente tem uma questão que a espécie felina, ela deveria ser muito mais fácil de emagrecer, pensando por esse ponto que o gato não é o contador de caloria, como o rato, por exemplo. Com certeza. Né? E até mesmo algumas espécies os estudos mostram que, por exemplo, cães são mais contadores de calorias. E olha, e a gente comparando é totalmente diferente. Né? Mas é que o cão a gente tem outros recursos para fazer emagrecer. Tá. Mas o cão a gente não consegue enganar tanto com uma diluição hipocalórica. O cão vai comer um pouquinho a mais para compensar. Né? Então, é bem bacana de ver esses estudos e os gráficos de consumo na medida em que a gente dilui as calorias do alimento para os gatos. Então, o que acontece? Vamos voltar lá no início da tua pergunta. Qual que é o problema, as falhas que o veterinário ele pratica, né? O que acontece? Então, não deixar claro tudo para o tutor. Né? Então, a dieta tem que ser essa, por isso, por isso e por isso. O cliente tem que ficar convencido. Senão ele vai chegar na clínica veterinária e ele vai dizer assim, meu Deus, mas essa ração para obesidade custa 10 vezes X e essa aqui custa X. Sim. E essa aqui é light. Qual que é a diferença da obesidade para light? Não deve ser muito, eu vou levar a light. Se a gente explicou na consulta que existe a light e que existe a castrados e existe a obesidade, e eu já deixo ele convencido que tem que ser a obesidade, ele já vai olhar para a light e ele não vai nem cogitar. E é incrível como eles sempre partem da dúvida de castrados e light. Muito. Sempre surge. A gente acompanha aí os tutores, né, em consultas, enfim, com outros conteúdos. E a dúvida entre light, obesidade e castrados, gente, é unânime. Ela é recorrente. Ela é recorrente. E como que a gente resolveria? Como eu explicaria corretamente para o tutor essa questão? A ração para castrados, ela tem uma pequena diminuição de caloria. Eu até acho que deveria ter um pouco mais. Deveria ser mais importante essa diferença de caloria. Ela é pequena para aquele cliente que vai na pet shop, na loja, e compra porque o gato, o cachorro é castrado, tá? E aí ele tem uma pequena redução. Porque, na verdade, a gente pressupõe que todos os animais castrados vão ter uma diminuição de metabolismo e que vão ganhar peso, mas isso não é padrão, né? Muitos engordam após a castração, mas não todos. Sim. Então, também não dá para fazer algo muito radical. Então, é uma diferença leve de caloria. Quando a gente vai para light, já tem uma diferença bem maior. Eu já estou saindo de 4.000 calorias para rações lights que tem 3.100, 3.200. Algumas 3.300 calorias, né? Agora, quando eu vou para obesidade, eu baixo de 3.000. 2.700, 2.800 calorias. Aí é bem drástico. E eu tenho aquela diferença da concentração dos nutrientes, né? Que é o ponto principal. Que é um ponto bem importante, porque esses emagrecimentos, eles são longos. E se o animal ele fica submetido a uma ração convencional, seja castrado ou seja light, durante muito tempo, mas ela está sendo fornecida com uma quantidade bem menor para forçar um emagrecimento, ele vai ter deficiência nutricional. E isso é um período longo. Então, não é à toa que existem as rações obesidade. Não é para cobrar mais. Sim, tudo vem por um motivo. E aí é que é o ponto do veterinário. Explicar com bastante argumentos. O tutor ele tem que estar convencido. É essa ração, é nessa quantidade. E assim, ó. E tem que ser bem rígido, né? Não pode dar nada, não pode dar petisco. Eu aprendi com o tempo. No início eu era bem rígida. Quando eu comecei a trabalhar no projeto Obesidade lá atrás... eu era bem rígida, eu não permitia nada. Depois a gente vai aprendendo que a gente precisa permitir. Porque se a gente não permitir, eles vão dar e não vão nos contar. Do mesmo jeito, Então a gente pergunta, qual é o petisco que, assim, não tem como a gente tirar da vida dele? Sim. E aí a gente calcula dentro né, faz o cálculo, e aí 10% das calorias vai ser aquele petisco que o animal ama e o tutor não abre mão. Então a gente consegue colocar ele ali. Às vezes numa quantidade muito menor, que deixa o tutor com os olhos desse tamanho, mas é possível.
Então, isso faz parte do veterinário. Colocar o petisco que o animal gosta, que o tutor gosta de dar no plano. Entender a rotina, né? E ver como Entender se a ajusta, né? rotina, explicar para o tutor o tempo que vai levar. Então, eu vou te falar que 1% por semana é gato de gatil de laboratório, tá? Desses gatis de pesquisa, de universidade. Que é um espaço totalmente controlado, né? Principalmente não tem o tutor. Entendeu? Esse é o ponto. Um detalhe. Esse é o pequeno detalhe que faz toda a diferença. É. Quando a gente não tem a influência do tutor, a gente tem uma média de 1% por semana de perda. Eu posso falar de experiência própria, porque no meu experimento de doutorado, que eu fiz na Califórnia, eu emagreci 8 gatos do meu experimento. Eles eram 24 ao total, e 8 gatos eram obesos e eu fiz emagrecimento neles. E aí, eles emagreceram 0,96% por semana, tá? Numa restrição, vou te falar, bem grande. A gente chegou a 30%, 40% de restrição para esses gatos. Então, assim, a restrição, ela realmente tem que acontecer, tá? Por isso que eu digo que o cálculo, ele tem que ser bem correto. Uhum. E não tinha tutor. Então, por isso que a gente consegue um emagrecimento bem bom, né? Numa velocidade bem legal. Agora, quando eu tenho a presença do tutor, aí a minha outra experiência é no projeto Obesidade que eu participei, que eu desenvolvi lá na Universidade Federal, a gente tem uma média de 0,4, 0,35. É menos da metade, tá? Conta o segredo para esse resultado aí, então, Manu. Assim, várias questões, né? Quando eu comecei no projeto Obesidade, isso foi em 2010. Eu estava começando a trabalhar com obesidade. Eu não tinha a mesma experiência que eu tenho hoje. Então, pode ser, né, que esses meus níveis ruins, de 0,35%, 0,4% de perda semanal, seja devido à minha inexperiência. Mas, com certeza, tem efeito do tutor. Porque, depois disso, eu trabalhei muito com obesidade, né, até hoje, e eu não tenho níveis muito superiores a 0,5% por semana. Então, assim, para o veterinário que está me ouvindo, né, para os estudantes que têm aí, eventualmente, esse desafio, 0,5 tá bem legal, tá? Vamos ficar felizes com 0,5% por semana. É uma vitória. E aí, isso, Bia, a gente precisa colocar numa linha do tempo para o tutor, na primeira consulta. Olha, se tu fizer tudo certo, se tudo for muito bem, o teu gato, para perder 20% de peso, ele vai levar 40 semanas. É uma gestação, são 9 meses para perder 20%. Sendo que a maioria dos gatos obesos, quando o tutor procura por ajuda, eles não dão 20% acima. É muito mais. É o dobro. Eles estão com muito peso acima. Então, ele vai ter que passar por uma gestação, mais 9 meses, depois mais uma etapa de 20%, depois, às vezes, são 2, 3 etapas. É um processo bem longo, né? E se não tem o tutor ali do seu lado, dificilmente a gente chega no sucesso. Exatamente. Então, assim, tudo isso tem que estar explicado para o tutor. Para ele sair dali ciente do tempo que vai levar fazendo certo. Sim. Porque se ele fizer errado... Aí é mais uma gestação, né? Aí bota isso para o dobro, o triplo do tempo, que já é um tempo muito longo, vai ficar... Sim. Aí o que acontece? Eles desistem. Fica insustentável. Eles desistem porque desmotiva. Sim. Então, a gente precisa fazer tudo isso. O veterinário tem que colocar todas as cartas na mesa. Claro que aqui a gente não vai ficar falando das consequências, né? Lipidose hepática, dermatopatia, risco de diabetes. Mas lá na articulares, hora tem que falar, coluna. Né? Isso tudo a gente tem que colocar. Impacta no bem-estar, impacta na longevidade. Isso tudo tem que falar. E a linguagem não é o teu gato tá gordinho. O teu gato tá fofinho. O teu gato está obeso, ele tem uma doença crônica, ele está permanentemente inflamado. Então, o veterinário tem esse jeitinho meiguinho de falar que pode parecer bonitinho, mas não... Diminui o tamanho, né? E a importância do problema. Os meus clientes sabem que eu puxo a orelha deles sempre. Sempre. Meus clientes ouvem sempre puxar a orelha. Olha, tu não tá criando o animal, cachorro principalmente, não tá criando o cachorro como tem que criar. Não, né? mas Tá criando um bicho de pelúcia, cachorro tem que ser cachorro. O gato precisa de espaço, ele precisa passear, ele precisa de enriquecimento ambiental. Não é porque é gato que vai ficar enclausurado dentro de um microespaço. Sim. Então, a gente precisa dizer verdades para os tutores. E eles gostam. A gente tem que ter firmeza, a gente tem que falar de verdade sério, que a gente ganha credibilidade com eles. A gente não vai ganhar antipatia. Então, isso é importante.
Não, perfeito, doutora Manu. Acho que o pessoal aqui que está nos ouvindo vai sair com outra carga e outra visão aí para os atendimentos. Mas agora a gente falou um pouquinho dos médicos veterinários. Você falou um pouquinho também dos tutores, né? O impacto que os tutores têm. Mas queria que você entrasse um pouquinho mais nesse assunto, né? A gente falou aí que a gente tem que estar preparado, ser sincero com o tutor em relação ao todo o processo, né? Os problemas da obesidade. E o tutor? Quais são os problemas relacionados ao tutor que atrapalham tanto no emagrecimento? Então, o tutor, muitas vezes, ele tem questões que realmente dificultam o processo. Vou te dar um exemplo. Vários gatos. Quem é o tutor de gato que tem um? Nossa, tutor de gato sempre Gente, tem mais quando de um. ele tem um, eu digo pra ele assim, ó, olha, tu só tem um gato. Se teu gato não emagrecer, assim, ó, eu não te atendo mais. Não, virei as costas. Não, aqui, a única ó, responsabilidade que você tem é fácil cuidar do demais gato. emagrecer um gato único na casa. É muito fácil, ainda mais, né, fazendo um uso de uma dieta correta, com alimento úmido, né, que a gente ainda... Tendo, né, instrução, você orientando. Agora, tem realmente dificuldades. A pessoa tem vários gatos, às vezes tem vários animais, outros animais. Mas, claro, tirando essa questão, que daí a gente pode discutir as dicas, né, de como fazer quando isso acontece, mas o problema do tutor é a pena. Ele tem pena, tá? Ele não consegue, na cabeça dele, quando ele sair da consulta, sabendo que ele vai ter que dar menos ração, isso já tá doído para ele. Então, eles não conseguem respeitar as quantidades. E muitas vezes, eles usam medidas. Eu coloquei lá que são 50 gramas de ração no dia, para dividir em 5 refeições de 10 gramas. Ou como quiser, como puder. Eu sempre converso com o meu cliente como é que é a rotina. Sim. Que hora chega, que hora sai, vai almoçar em casa, para eu tentar ajudar e dar ideias de como que ele vai fazer o manejo. Isso precisa ser conversado. Por isso que leva tempo. E a gente sugerir, né? Ah, não tinha pensado nisso, né? Então, tem alguma pessoa que possa ir na casa, Sim. um vizinho que cuida, que tem uma... Às vezes a pessoa não se deu conta, mas isso pode acontecer. Então, é importante a gente conhecer a rotina do cliente, se meter um pouquinho na rotina do cliente, quem mora com o cliente, Sim. né? Quem que pode ajudar na alimentação, e explicar para ele como que é o processo, o manejo alimentar desse gato. Então, o que é o principal problema? É ele não conseguir dar a quantidade certa. Então, ele vai pegar esses 50 gramas, Bia, e ele vai pesar. E ele vai botar numa xicrinha, alguma coisa. E depois ele não vai pesar mais. Ele vai usar aquilo como medida. Só que quem já fez isso sabe que quando a gente pega uma xícara e a gente faz uma marca, né? Assim, talvez a tendência da pessoa seja colocar um pouquinho a mais. Dificilmente ela vai botar abaixo da marca, ela vai botar na marca para cima. Então, animal que está em programa de emagrecimento não é medida. É pesagem. Peso, Quantos gramas ele tem que comer no dia? Ah, mas eu não vou pesar 10 gramas 5 vezes, eu vou passar o dia inteiro na balança. Não, pesa uma única vez, guarda aquela quantidade que é pro dia inteiro e vai distribuindo ao longo do dia. Então, esse é o problema. O gato, ele mia pedindo desesperadamente. Tem aí um apelo emocional, né? Muito comportamento de mendicância forte. E os clientes reclamam muito da madrugada. O gato mia desesperado. Então, tá realmente... torturando o gato, parece. Esse eu acho que é o principal problema. Sabe que o dono do gato, ele não tem tanta dificuldade em cortar petiscos. Esse é um problema do dono do cão. Tá. O tutor do cão tem uma dificuldade absurda em cortar petiscos, em dar aqueles que eu prescrevi. O tutor do gato, se eu disser que não pode comer petisco nenhum, é mais fácil. Ainda mais se a gente puder usar o alimento úmido. Mesmo que o alimento úmido seja completo, e eu sempre recomendo alimento úmido completo, Sim. eu posso usar ele como se fosse um petisco. Então, eu falo para o meu cliente que, olha, quem sabe a gente deixa só o alimento úmido, como, né, fazendo às vezes de um alimento de petisco, um agrado. E aí, muitas vezes dá certo. Agora, o cachorro a gente tem outro problema. Então, vamos acertar isso com o tutor, né? Vamos fazer com que ele entenda, fazendo toda a prescrição correta. O tutor aderindo, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar. Essa é uma outra falha. Ele aderiu, ele entendeu, ele está ciente que o gato precisa emagrecer, ele está ciente que a ração tem que ser essa,
ele tá ciente que se ele tiver vários gatos, ele vai ter que dividir os gatos em cômodos diferentes, que essa é uma sugestão que eu sempre dou, né? Se a pessoa tem mais de um gato e ela não consegue, ela não faz home office, vamos supor. Se ela faz home office, a Tem hora da mais- alimentação é cada um come na sua hora, ela tira e deu. Sim. Se ela sai para trabalhar, ela pode, para não alimentar o animal de manhã e à noite, que serão só 2 vezes, ela pode separar os gatos em cômodos diferentes e deixar a ração disponível, mas controlada na quantidade que ela quer que coma, até a hora de voltar. Quando ela volta, ela coloca mais um pouco e eles comem. Ah, mas coitado dos gatos, vão ficar separados. Pois é, aí a gente precisa explicar para o tutor que o gato é um animal de hábito solitário, Sim. que na verdade ele não gosta de viver com 15 gatos. Esse é um hábito ruim que alguns tutores de gatos têm, de ter 1 milhão de gatos, quando na verdade é uma espécie que ela gosta de ficar mais sozinha, mais aos pares, né? Então, também diferente do cachorro, que é outra situação. Sim, que A ele é gente mais precisa- social. A gente precisa entender, né, também as espécies e explicar para o tutor. Com certeza, doutora Manu. Feito isso, ele precisa retornar. Porque ele vai comprar a ração certinha, ele vai pesar, ele vai separar. Mas às vezes ele não volta. Correria, né? Às vezes ele não quer voltar porque tem que pagar uma nova consulta. Então a gente tem que pensar em como que eu vou segurar esse cliente para que isso não seja um problema. Né? Talvez fazer um pacote. Olha, tu vem a primeira vez, na segunda Não não paga, na outra... Aí existem várias Ou formas faz que a pacote gente... de tantas consultas, De tantas né? consultas e vem o ano inteiro. Uhum. Se a gente fecha isso na primeira consulta, a gente já amarrou ele. Sim. Já amarrei. Não tem como fugir. Eu já mais. tenho ele 1 ano, né? Ele já pagou X consultas até daqui Agora um é ano. só ir. Não precisa É mais só pagar. E assim, eu vou te falar que a questão do pagamento, ela não é a que mais pesa, tá? Sério. Sério. E por que eu te afirmo isso? Porque lá naquele projeto Obesidade que eu fiz em 2010 na universidade, eu atendia os gatos e cães, era para ambas espécies, gratuitamente. E nós tínhamos uma ração para perda de peso, para gatos e para cães, que ela era fornecida gratuitamente. Ou seja, o tutor não tinha custo, E era nós, só ainda, ir, né? e nós ainda fazíamos exames laboratoriais Sem para os custo também. participantes do projeto. Então, ele tinha ração de graça, consulta e acompanhamento de graça e exames de graça. A cada 3 semanas, o cliente tinha que voltar para levar a quantidade de ração que ia durar para as próximas 3 semanas. Uhum. E aí, a gente percebeu que teve uma adesão super alta, com certeza tem uma adesão grande em função de ser um tratamento gratuito, as pessoas vão mesmo e querem participar. Porém, passados 6 meses, 8 meses, o gato emagreceu 10%, às vezes 15%. Não é que os gatos não emagrecem, eles até emagrecem, mas eles não chegam no peso ideal. Eles não emagrecem tudo o que eles deveriam emagrecer. Uhum. Eles emagrecem um pouquinho, né? E esse início é a parte mais fácil do emagrecimento. O problema é depois que estagnou, como que a gente vai fazer pra Depois, reativar, né? É. E aí, como é um processo super lento, depois de 8 meses, 9 meses que o animal já emagreceu um pouco, 10%, 15%, na cabeça do tutor, ele às vezes ou já está satisfeito ou ele já está cansado. Sim. E aí eles paravam de ir, sumiam. E a gente entrava em contato, tentava falar. E, pois é, não estou conseguindo ir, aconteceu tal coisa, mas eu vou retomar. E ficava nisso. Então, vamos lá, né? Não é uma questão também financeira. Só financeira. A partir do né? momento que o cliente ele tem consciência de que o animal precisa emagrecer e que isso vai ser um benefício para o resto da vida do animal, se ele vai ter que pagar, se ele vai ganhar de graça. Claro que se ele ganhar de graça é muito É bom. mais fácil. Mas eu tive a experiência própria de que mesmo ganhando a ração e o tratamento todo, eles não vão até o final, né? Eles ficam no meio do caminho. Então, olha só, né? Olha como é difícil. A gente fornecendo tudo, E mesmo assim tem problemas. eles emagreciam, mas eles emagreciam 10%, 15%. Acho que eu tive, todo o projeto Obesidade, eu tive um gato que emagreceu 20%, que o tutor ficou até ele emagrecer 20%. Ele precisaria de uma segunda etapa, mas aí o tutor não foi. Né? Então, realmente não é fácil, Bia. Nossa, tô vendo aqui pela sua experiência, doutora, que a adesão do tutor, assim, parece ser, às vezes, até mais importante pro sucesso do tratamento do que... Assim, a parcela de culpa aí é bem mais pro tutor do que pro médico veterinário em muitos casos, né? Se a gente partir do princípio, do pressuposto de que o tutor está bem orientado, aí sim, Aí. com certeza a parcela de culpa é dele.
Porque, olha só, eu tenho uma equação de literatura que eu aplico para gatis do laboratório, da pesquisa. E eu observo que os gatos emagrecem quase 1% por semana. A mesma equação eu aplico para gatos de tutores. E eles emagrecem menos de 0,5% por semana. Por quê, né? O problema está em mim, no meu cálculo, ou o problema está no tutor? Pois é. Você Né? já tirou uma das variáveis aí, que é o médico veterinário, né? Então, a gente vê a influência, como é importante ter o tutor aí com a gente, acompanhando e firme no processo. E eu acho que um dos pontos principais é a gente reforçar sempre os benefícios de se manter, né? Nesse processo, até chegar ao fim, né? Porque Exato. senão a chance de desistência é realmente altíssima, Exatamente. né? Na minha experiência, ela é muito alta. Nossa. Muito alta. É triste, mas acho que dando esse suporte para os nossos colegas médicos veterinários aqui, espero que a gente consiga fazer diferença e trazer mais tutores aí para o nosso lado, para a gente ter mais adesão, né? Exatamente. Eu acho que a informação é importante, tanto para o veterinário quanto para o tutor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que levar informação. Quanto mais transparente a gente é e quanto mais propriedade a gente tem no que a gente fala, né? Como que a gente fala e deixa o tutor muito dentro do que a gente está fazendo, mais fácil fica da gente ter esse tutor dentro do processo mesmo, né? Uhum. Torná-lo uma pessoa, um agente ali, e não jogar como, o médico veterinário falou, mas ele faz de qualquer jeito porque ele não entendeu a importância, por exemplo, da medição correta, da escolha correta. Então, acho que você trouxe pontos, assim, fundamentais para ajudar nossos colegas. Que bom. E, doutora, voltando agora para a questão dos nossos colegas médicos veterinários, aproveitando que a gente está falando aí da importância dos dois lados, né? A gente já trouxe aí o que a gente pode estar fazendo de errado, o que os tutores podem estar fazendo de errado. Agora, voltando para nós, médicos veterinários, como que a gente pode fazer um protocolo correto para os nossos pacientes para esse emagrecimento? Então, eu gosto muito de trabalhar com bastante alimento úmido nas minhas prescrições para gatos, tá? Uhum. Por quê? Vamos voltar lá naquele início da conversa em que eu comentei que os gatos não são bons contadores de calorias. Se eu ofereço um alimento pouco calórico e que ele come um bom volume, né, eu vou fazer, assim, eu vou enganar ele, né? Eu vou enganar o gato, porque ele vai achar que, na verdade, ele vai estar comendo um grande volume, mas ele não vai estar ingerindo tanta caloria. O alimento úmido, ele tem essa propriedade, né? Ele tem muita água, 80% de água, e o animal vai poder comer 3, 4, 5, 6 sachês, dependendo do peso dele. Uhum. E ele vai ficar saciado, ele vai comer bastante. E eu acho que até mais importante do que o animal ficar saciado, sabe o que é, Bia? O quê? É o tutor ver que ele tá dando que ele um monte. tá comendo, né? Tô dando um monte. Nossa, vai emagrecer comendo um monte. Olha quantos sachês. Quantos, entendeu? E claro que a gente sabe que essa não é uma realidade para todos os tutores. Sim. Alimentar um gato, né, com um alimento para perda de peso, ou a gente conseguir incluir mesmo um sachê que não seja para perda de peso, incluir sachês tradicionais de manutenção junto com o mix feeding associado a uma ração para perda de peso, já seria fantástico. Uhum. Esse é o meu protocolo hoje, é o que eu mais faço. Tá? O meu protocolo, se perguntar como que ele é ração seca específica para obesidade, mais sachê. Tá? Isso faz com que o animal... Tem alguma proporção que você usa normalmente? Aí eu converso com o tutor. Boa pergunta. Eu converso com o tutor para entender com ele quantos sachês ele está disposto a comprar no mês, né? A pagar no mês. Eu tenho... Se eu expliquei bem, se eu fui bem convincente da importância do animal emagrecer, isso ganha um outro sentido, né? O valor... certeza. O valor que isso vai ter é muito, né? O retorno, né? O custo-benefício. Ele vai ver isso como um investimento. Sim. Né? E não como um gasto. Um gasto, Então, eu estou investindo na saúde do meu gato. Talvez ele emagrecendo, eu investindo nessa alimentação, ele vai emagrecer. Quem sabe eu não vou impedir uma internação por uma lipidose hepática. Quem sabe eu não vou... O animal não vai ficar diabético. E aí eu vou gastar um monte com o veterinário. É muito maior. Então, quando eu explico isso e ele entende que ele tem que atuar na prevenção, e a gente não tem esse hábito, a gente não trabalha com a prevenção. É errado. A gente sempre a gente foi treinado a tratar. Sim. E as pessoas também. Né? Eu digo nós, seres humanos, também. Sim. Tanto com o pet, quanto consigo mesmo. A gente tem esse hábito, né? Nós, seres humanos, a gente faz isso.
Então, temos que mudar esse conceito, né? Vamos trabalhar na prevenção. Então, uma vez entendido que o alimento úmido vai ter uma ação importante, né? E aí a gente tem que explicar a questão da diluição calórica, a questão de que o gato vai ficar saciado e também o quanto isso faz bem para trato urinário. Aí tem outras questões que a gente aborda, né, do alimento são úmido. Importantíssimas. Que o gato não é um animal que não toma muita água, que dessa forma é uma forma dele comer água, né? Então, tudo isso a gente já coloca também como pontos importantes para incluir o sachê. E como eu falei, o próprio tutor vai ver aquele monte, é ração seca, é abrir um sachê e colocar o sachê inteiro. Ele vai ficar muito satisfeito. Agora, o quanto o bolso dele permitir. Aham. Então, a gente vai definir o alimento úmido ou alguns tipos de alimentos úmidos e a gente vai... Eu pergunto para o meu cliente, quantos desses eu posso incluir no plano alimentar? Né? No mês... Né? Esse alimento úmido sairia tanto. Uhum. Aí ele vai me passar e eu vou fazer o cálculo por sachê e a diferença eu calculo as calorias via ração seca. Assim que eu faço. Doutora Manu, aproveitando que você comentou, né, nessa porcentagem entre ração seca e sachê, existe uma forma, além da fórmula que você usa naturalmente no dia a dia, como que você faz para substituir a ração seca pelo sachê, em questão de calorias, no sentido assim, a ração seca ela equivale a tantos sachês ou coisa do tipo, para a gente fazer essa troca? Na verdade, tudo depende de qual sachê, de qual ração seca e quantas calorias o animal precisa. Perfeito. Então, se o animal precisa, vamos lá, de 200 calorias no dia, ou vamos botar 100 calorias no dia, tá? Ele precisa de 100 calorias no dia. Aí, eu vou questionar o meu cliente quantos sachês ele pode fornecer. Supondo que ele possa fornecer, sei lá, um sachê no dia só, um por dia, tá? Ele está disposto a ter 30 sachêzinhos no mês, é um no dia que ele vai comprar. Um sachê tem, em média, 70, 80 calorias. Então, já vai suprir quase todas as 100 calorias que esse animal precisa. Eu vou dar um sachê e aquele restante que falta... Aí você completa. Aí eu vou completar, a úmida. só que eu preciso das calorias da seca. Completo com a seca, né? Eu dei o sachê e vou completar com a seca. Eu preciso saber qual é a ração seca que eu vou prescrever. Então, não existe um percentual de cada um adequado. O meu pensamento é, quanto mais úmido, melhor. Porque o animal vai ter uma possibilidade de comer muito mais em termos de volume, porque ele está comendo muita água. Sim. E isso é ótimo para a questão da hidratação e tudo mais. Sem dúvida. E ainda o cliente fica satisfeito e dá tudo muito certo. Esse ponto da úmida, lá no meu projeto Obesidade, eu não pude ter essa questão. Eu não pude. A gente trabalhou só com alimentos secos nesse projeto que era gratuito, né? Quem sabe se eu tivesse alimento úmido na época, gratuitamente, se eu não tivesse resultados diferentes. É que a grande verdade é que é difícil a gente conseguir com que alguns clientes aumentem significativamente a oferta de alimentos úmidos pelo custo mesmo. Sim, sim. Né? São alimentos que, comparando com o alimento seco, ele é muito mais caro. Sim. Até pelo volume que o animal tem que consumir em função de ser 80% de água. Com certeza. Então, eu acho que a questão é fazer o melhor plano alimentar possível dentro do que o tutor vai aderir. Não adianta eu passar para ele um plano alimentar maravilhoso, cheio de alimento úmido, que tem uma chance absurda de dar certo, mas que o tutor vai dizer, isso aqui é inviável para mim, eu não vou comprar 3 sachês, não vai dar 3 sachês por dia. Ele nem começa. Ele vai trocar, ele vai mudar. E ele tem outros gatos, Sim. Ele não consegue dar esse número de sachês para esse gato porque ele tem outros, e ele não vai abrir mão de dar um pouco de sachê para os outros, Sim. Porque ele sabe que é importante, porque os gatos gostam. Então, realmente, a gente tem muitos entraves na questão do gato, né? Sim. Nós temos. Sem dúvida. Mas isso tudo nos ajuda, né? Isso tudo que a gente argumenta, que a gente conversa, que a gente mexe no plano alimentar, ajuda o tutor, né, dá subsídios para ele seguir. Agora, fica na mão dele fazer o que a gente orientou, a parte né? dele, né? Fazer a parte que dele. A gente também não pega na mão e faz pela pessoa. Já não pensei. Tem como. Já pensei. Dá o seu gato já e quis eu abrir devolvo ele juro magro. Que eu já quis abrir um spa para gatos.
Eu digo, eu vou pegar esses gatos Vamos, dessas pessoas, eu vou botar no meu spa, eu vou emagrecer todo mundo, que nem eu faço com os gatos de laboratório, e devolve devolvo pronto. lindos. Mas aí fala assim, ó, agora tem que manter. Ah, Não pode me devolver esse gato gordo de novo. tinha que assinar um termo, né? Um termo de multa se engordasse. Por peso ganho, viu? Ia ser bom, hein? Aí eu quero ver o tutor Eu ia ficar engordar. riquíssima. Eu ia ficar riquíssima. Acho que tem que implementar, doutora Manu. Então, vou voltar a pensar Dando nisso. ideia aqui, ó, pro pessoal, fazer um spa de emagrecimento. Spa do gato. Nada mal. E, doutora Manu, eu achei muito legal que você comentou sobre a ração úmida, né? Dessa questão do tutor ver que o gato tá se alimentando, né? O volume. Porque a gente comentou no início que muitas vezes tem esse apelo emocional. O gato ficar miando e tudo mais. E o tutor achar que ele tá com fome. E dá aquela pena de falar, ai, nossa, tô maltratando o meu gato, sabe? Então, você vê que ele tá dando um volume de comida, faz, acho que é mais fácil do tutor entender que aquilo é um drama do gato, né? Eles perguntam muito isso, mas ele vai sentir fome, doutora? A gente precisa ser sincero. Olha, a fome, a gente precisa entender o que é fome e o que é estar acostumado a comer gula, o que é estar acostumado a comer muito. Quando o animal tem alimentação à vontade, e o gato é um animal extremamente sedentário, quando ele é domiciliado, ele não tem nada para fazer. Ele come e dorme, come e dorme, come e dorme, não faz mais nada. O que também vira é uma errado, atividade, né? É errado, né? Tem o que fazer com gato, mas a maioria não faz. Esse é outro ponto importante, né? Outro ponto. Não é só a gente falar sobre alimentação. Tem que implementar práticas, né, de exercício, de enriquecimento, para que a gente tenha o outro pilar aí de emagrecimento, que é o gasto, né? E a gente tem que pensar no bem-estar do gato, né? Sim. Tem que pensar no bem-estar. Porque é o gasto mental, né, físico, que todo mundo precisa. Fica em casa. A gente viu na pandemia, a gente preso. É péssimo. Todo mundo quase ficando doido, né? Agora imagina o gato. Exatamente. Ali. E quando ele pergunta se tem fome, a minha resposta é: alguns vão ter fome, sim, porque dependendo da restrição, a gente chega em restrições bem severas, mas alguns não vão ter tanta fome. E vão pedir. A gente não vai saber muito diferenciar. O que a gente pode fazer Uma coisa que é importante do veterinário é tentar se colocar no lugar do cliente e tentar ajudar quando o cliente se queixa de algumas coisas. Não é simplesmente, mas vai passar. Não é isso, mas é assim mesmo. Sim. Mas ele tá sob restrição, né? Ele vai miar, ele vai pedir. Não. Tá. Que horas que ele mia? Qual é o horário que ele incomoda? Ele incomoda 4 da manhã, quando eu tô dormindo. Então, olha só. Vamos comprar um brinquedo que a gente possa rechear com alimento úmido, congelar, e vamos dar pro gato antes da gente dormir, e aí o gato vai ficar lambendo aquilo ali a noite inteira até descongelar e vai se distrair e vai parar de miar. Nossa, que ideia ótima! Pode ser que funcione, pode ser que não, mas é uma ideia. É um teste, né? É uma ideia. Então, a gente precisa dar ideias. O tutor não faz ideia. Ele nunca fez isso. Ele nunca pensou nessas possibilidades. Então, qual é o horário que ele mais mia, que ele mais pede? É à noite. Então, tá. Então, a gente faz isso. E outra técnica que a gente pode fazer: alimenta ele com menos quantidade, porções menores ao longo do dia e deixa a porção maior para a noite. Final. Alimenta ele ao longo do dia só com sachê e deixa à noite para ração seca e esse brinquedinho congelado, sabe? Alimenta ele e vai embora, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, deixa ele miar para as paredes. Porque não tá escutando, então ignora. O problema é a gente estar em casa quando o gato, ele não vai miar, ele vai miar pedindo, né? Então a gente precisa tentar, quando ele tá miando, é o horário da refeição. Então, não alimenta ele, se ele mia muito, não alimenta ele. Que é um reforço, Deixa para alimentar só quando ele estiver miando. Sim. Né? Por exemplo, eu tô na cozinha fazendo o meu almoço, eu já dei comida para ele. Ele fica pedindo, eu não vou dar mais porque eu já dei. Sim. Então, deixa para dar a refeição na hora que tu tá preparando a tua, que é a hora que ele vai sentir, que ele vai estar ali na volta. Enfim, não sei, temos que tentar. Sim. Aí eu falo pro meu cliente o seguinte... Eu sempre falo assim, essa é uma das minhas frases. Mais do que eu saber como fazer com o teu gato, quem vai saber é você. É você mesmo, porque ele tá com o gato, ele entende a rotina do gato. Sim. A maioria dos gatos tem hábito noturno, mas isso não é uma regra. Sim. Então daqui a pouco eu tô falando pra ele dar o brinquedo de madrugada e o gato não é o horário pra ele vai brincar. Sim. Então ele tem que entender qual é o momento, tá? E isso é bem interessante, ter brinquedos, ter enriquecimento ambiental. Outro ponto importante,
Por que eu vou deixar a comida do meu gato, que tá em restrição calórica, que tá em perda de peso, um processo de perda de peso, no potinho? Pra ele ir lá e comer À fácil. vontade, né? Fácil comer aquela quantidade que tá lá. Vamos dificultar? Vamos pegar um brinquedinho que tem um pequeno furinho que ele vai ter que brincar pra cair uma bolinha da ração. Tornar aquele momento Ele mais do que só Ele se vai ficar alimentar. 2 horas brincando pra conseguir comer porque ele tá com fome. E aí ele vai se cansar. Uhum. Ele vai acabar dormindo. Quando a gente vai dar outra refeição, bota de novo no brinquedo, bota em outro brinquedo. Não tem que nunca estar no potinho disponível para ele comer. Isso é uma coisa que também a gente não vê as pessoas falarem. Sim. Isso parece tão óbvio, mas é novidade. Com certeza. Quem que fala para alimentar os gatos obesos 100% com brinquedos? Com brinquedo, né? Ou de uma forma E a com gente enriquecimento ambiental? Mata 2 coelhos numa cajadada A gente só, faz, né? a gente gera até mesmo um estímulo exercício, físico um ali. estímulo, ele fica acordado mais tempo, ele tem que brincar, né? Ele, enfim. Sem dúvida. E às vezes até diminui essa miação, né? Porque às vezes eles só querem carinho, uma atenção, e ali eles já meio que se entreteram com outra coisa e esquecem que você tá lá, né? Esquece. Então, isso também é importante do veterinário falar. Sim. Porque o cliente, ele não vai ter esses insights. Ah, vou Sim. fazer tal coisa. Ah, mas esses brinquedos de rechear é para cachorro, né? É, tem muito isso. Gente, claro que não. Inclusive, eu até vi umas largatixas que o pessoal coloca também, alguns sachezinhos. Porque a gente vê muito labirinto, né, assim, pra cachorro. E aí o pessoal, eu vi uns que é uma lagartixa pra gato, que é pro Olha, pessoal a lagartixa não tinha visto. grudar. Eu achei muito legal, porque agora o pessoal tá pensando mais, né, os fornecedores, né, as empresas. Em gatos, né? Em gatos. Então, é muito legal a gente também, com o veterinário, pensando em ser provedor de informação e trazer novidade, se atualizar, ver o que a gente tem no mercado disponível e que pode ser utilizado, né? Exato. A gente tem muito tutor que tá aí antenado, principalmente tutor de gato que gosta de ver sobre o assunto e tudo mais. Às vezes mesmo eles trazem... Os tutores de gato têm um perfil diferente. Tem, totalmente. Eles buscam por informação, novidades, por informação. E às vezes mesmo eles trazem pra gente essas informações, mas a gente também tem que ser um ativo, né, na busca de conhecimento pra gente levar pra eles também outras alternativas. E eu acho muito legal você comentar sobre essas particularidades do próprio gato, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas... a gente acha que é o gato, é o cachorro, então todos são iguais. E não, se a gente tem particularidades, né? Se é uma pessoa noturna, diurna, enfim, como essa hora, como isso, como não, como aquilo, por que o gato não vai ter essas particularidades? Ele vai ter o jeito dele, né? Então, é super importante a gente entender como que é o gato pra gente não sair dando qualquer coisa e não ter... Ele também não aderir, né? Eu acho que existe um conceito errado sobre o gato, que é que o gato ele pode ficar mais sozinho em casa, que ele pode ficar enclausurado. Independente, Gato né? é independente, fica enclausurado dentro de casa, a gente bota a comida para 2 dias e ele fica bem. Gente, não concordo nada com isso. Nada também. mesmo. Bom, doutora Manu, acho que a gente falou, assim, várias coisas que foram importantes para os nossos colegas médicos veterinários. Não só para eles como, né, profissionais, mas para que eles saibam se comunicar melhor com os tutores, né? A gente está chegando no fim do nosso bate-papo. Foi muito gostoso, aprendi horrores aqui com você, principalmente com a sua experiência, que, bom, não tenho nem o que comentar, né? Essa é absurda. Mas vamos para a última pergunta, para deixar um gostinho de quero mais para um próximo podcast, quem sabe? Para o pessoal ler o nosso boletim técnico também. Com certeza. Sobre esse assunto. Sem dúvida. Aí lá tem exemplos de cálculos, eu mostro como fazer mix feeding, tá bem bacana o boletim técnico desse assunto. Sem dúvida. E com qualidade altíssima. Isso aí. Mas vamos lá para a última pergunta, doutora Manu. Bom, a gente sabe que, né, no caso de emagrecimento, alguns animais chegam aí no emagrecimento parcial, estagnação, e muitos médicos veterinários acabam se sentindo fracassados ou que a culpa é muito grande deles, né? Qual o recado que você daria para esses nossos colegas médicos veterinários para que eles não desistam? E eu sei que isso tem muito a ver com a sua experiência também. Essa sou eu. Essa pessoa que se sentiu frustrada há muito tempo fui eu, tá? Olha. Assim, quando a gente começa a trabalhar numa área, a gente vai
a gente vai melhorando, né? A gente vai aprimorando. Uhum. Então, eu tive muito essa sensação de frustração. Porque, imagina, eu comecei na obesidade fazendo um projeto que era tudo gratuito. Uhum. E aí, eu ficava empolgada com o emagrecimento. Os cães, por exemplo, emagreciam muito mais que os gatos. E aí, quando eu tava vendo o resultado com os gatos, que eu ia conseguir ter uma foto bonita do antes e do depois, o tutor ia embora. Então, assim, é uma sensação de frustração, mas depois eu comecei a me dar conta que, não, mas espera aí um pouquinho. Eu não tenho por que estar frustrada, né? Se eu fiz o protocolo correto, eu prescrevia a dieta correta, o cálculo Tá correto. tá correto, teoricamente pode não estar correto inicialmente, porque como eu Uhum. falei, a gente inicia uma equação ponto de partida. Assim, Nos mas tem os retornos- ajustes, Nos né? retornos do animal, a gente vai ajustar. Então, claro que em algum momento esse cálculo vai estar certo. Sim. O plano alimentar tá correto, né? Tá tudo indo certo. E a coisa Não não tá evolui, não progride, o animal não chega, ou ele perdeu 10%, perdeu 15%, eu passei a já me sentir confortável e me dar por satisfeita. Uhum. Porque, olha só, vamos ver por esse lado. Se eu peguei um paciente com um gato com 10 quilos, tá? E ele deveria pesar, Bia, 6 e alguma coisa, tá? Uhum. Aproximadamente, porque a gente nunca consegue estimar com certeza o quanto que o animal precisa pesar, assim, num primeiro momento. A gente vai fazendo ele emagrecer e vai avaliando, especialmente quando ele é muito gordo. Uhum. Então, vamos supor que ele tenha que chegar em 6 quilos. Se eu conseguir fazer esse gato chegar em 8, 8,5, ele perdeu 10, 15% do peso, isso já é ótimo. Ele não emagreceu mais porque o tutor não quis ir adiante. Porque Mas se teve- ele chegou nesse peso com a minha orientação, ele poderia seguir emagrecendo Sim. se continuasse com a minha orientação. Tem que comemorar as pequenas vitórias, Tem que né? comemorar. É aquela história. Qualquer coisa que o gato emagrece é motivo para festa, Uhum. né? Então, já é uma vitória. E tem outro ponto. Esse tutor, ele sentiu como demora e como é difícil perder esse 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos. Por mais que o animal ainda esteja gordo, obeso, após a perda de 20%, porque ele tem que perder mais e mais, Uhum. é muito melhor do que se ele tivesse com os 10 inicial. Sim. Né? Quem sabe ele não tá indo devagarinho por um caminho. E aí esse tutor, ele já sabe qual é o processo, ele já sabe que é lento, mas que dá certo. E que em algum momento, quando ele quiser retomar, ele vai retomar. E é mais difícil que esse tutor relaxe tanto a ponto do gato ganhar 10 quilos de novo. Então, Sem dúvida. Então vamos nos sentir... Eu comecei a pensar, botar isso na minha cabeça. Vou me sentir confortável, vou me sentir Não colocar toda a culpa em vitoriosa você, né? se o meu paciente perdeu 15, 20%. Então, né, o título da nossa conversa é: por que os gatos obesos não emagrecem? Por que eles não emagrecem e não chegam no peso ideal? Uhum. Porque eles até emagrecem 10, 15%, às vezes um pouquinho mais. Mas às vezes eles parcialmente. continuam, né, com o sobrepeso ou obesos. E a gente muitas vezes não consegue chegar no que seria o ideal. Mas ainda assim, eu digo, fiquem tranquilos, né? Porque a nossa parte nós fizemos. Sim. E aquela história, se fosse um gato de gatil experimental, eu Já garanto teria que teria chegado a emagrecido. 100%. Então, essa experiência eu tive. Então, eu posso afirmar que é isso. Eu comecei a me sentir mais tranquila e menos frustrada quando eu passei a pensar assim. Perfeito, doutora. Porque eu tenho, sem dúvida, nossos colegas também vão absorver sua dica. E se sentir menos e vão frustrados. se sentir menos Que bom. frustrados. A ideia é essa. Não, com certeza. A gente tem que se esforçar. Sim. É um desafio. É totalmente um Tem desafio. 2 grandes desafios na nutrição Emagrecer veterinária. nunca é fácil, Um né? deles é emagrecer gato. Tá? Eu sempre digo pra todos os meus alunos de pós, eu digo a mesma coisa. Ó, gente, existem 2 grandes desafios para um veterinário nutricionista. Obesidade em gatos é um deles. Aí, gente, já foram desafiados, que vão encontrar gato obeso, vão encontrar. Aos montes. Mas agora já vão saber o que precisam fazer Exatamente. para emagrecer esses gatinhos. Isso aí. E não se sentir frustrados. Doutora Manu, muito obrigada pelo conteúdo de hoje. Como eu disse, assim, a gente aprende muito com você, com a sua experiência, com todo o conteúdo que você traz. É sempre muito bem-vinda para estar aqui com a gente em outros conteúdos. Mas por hoje a gente fica aqui.
Tá bom, muito obrigada. Obrigada ao VetSmart, ao Mars Pet Care. É um prazer estar aqui. Podem me chamar sempre que eu venho. Com certeza. Com o maior prazer. A gente vai chamar. Não tenho dúvidas disso. Adoro estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Manu. E esse episódio tem o patrocínio da Mars, e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Também não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.